Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 4 de setembro de 2014, uma quinta-feira, 20 graus na cidade de Jaú, são 20 horas e 1 minuto. Nós estamos estudando o capítulo, vamos ver se eu acho. Quinta-feira passada foi difícil de achar, vamos ver se essa quinta é mais fácil. Não, está difícil também para variar. Vamos lá. Capítulo 2. Espíritos felizes. Na comunicação de Maurício Gontran, página 203, tradução LAC, aliás, edição LAC. E diz assim: era filho único e faleceu aos 18 anos de uma congestão pulmonar. Inteligência rara, precoce, grande amor ao estudo, caráter doce, terno e simpático. Possuía todas as qualidades que fazem prever brilhante futuro. Com grande êxito, terminara muito criança os primeiros estudos e se matriculara em seguida na escola politécnica. A sua morte acarretou aos parentes uma dessas dores que deixam traços profundos e tanto mais dolorosos, pois que, tendo sido sempre de natureza delicada, lhe atribuíam o fim prematuro ao trabalho de estudos a que o levaram. Exprobando-se, então diziam: de que lhe serve agora tudo o que aprendeu? Melhor fora ficar-se ignorante, pois a ciência não lhe era necessária para viver, e assim estaria sem dúvida entre nós. Seria o consolo da nossa velhice. Se conhecessem o Espiritismo, raciocinariam de forma diferente. Nele encontraram contudo, a verdadeira consolação. O ditado seguinte foi dado pelo rapaz a um de seus amigos, meses após o decesso. Pergunta: meu caro Maurício, a terna afeição que votava a seus pais me dá a convicção de que deseja reconfortar-lhes o ânimo, se estiver ao seu alcance fazê-lo. O pesar, direi mesmo desespero, que o seu pensamento lhes trouxe visivelmente à saúde e os leva a se desgostarem da vida. Algumas palavras de consolo poderão certamente fazer renascer-lhes a esperança. Resposta: meu amigo, esperava com impaciência esta ocasião, que ora me faculta de comunicar. A dor de meus pais aflige-me, porém, ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Aproxime-se deles a fim de os convencer desta verdade, e o que certamente você conseguirá. Era preciso este acontecimento para insinuar-lhes uma crença que lhes trará felicidade e os impedirá de murmurar contra os decretos da providência. Vocês sabem que o meu pai era muito cético a respeito da vida futura. Deus concedeu-lhe esse desgosto para arrancá-lo do erro. Aqui nos reencontraremos neste mundo
onde não se conhecem desgostos da vida e onde os precedi. Afirma-lhes categoricamente que a aventura de tornarem a ver-me lhes será recusada como castigo por falta de confiança na bondade de Deus. Interdita-me seria mesmo a comunicação com eles durante o tempo de sua permanência na terra. O desespero é uma rebeldia à vontade do Onipotente, sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu, até que haja completa submissão. O desespero é verdadeiro suicídio, porque mina as forças corpóreas, e aquele que abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, avigorar o corpo, a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Meus queridos e bondosos pais, a vós, que nesse momento me dirijo, desde que deixei os espólios mortais, nunca deixei de estar ao vosso lado. Aí estou, muito mais vezes mesmo do que quando na terra. Consolai-vos, pois porque eu não estou morto, ou antes, estou mais vivo que vós. Apenas o meu corpo morreu, mas o espírito, esse vive sempre. Ele é, ao demais, livre, feliz, isento de moléstias, de enfermidades e de dores. Em vez de vos afligirdes, regozijai-vos, por saber que estou ao abrigo de cuidados e apreensões, em lugar onde o coração se satura de alegria puríssima, sem a sombra do desgosto. Meus bons amigos, não deploreis aqueles que morrem precocemente, porque isso é uma graça que Deus lhes concede, poupando-os as tribulações da vida terrena. A minha existência aí não deve prolongar-se por muito tempo. Desta vez, a minha existência aí não devia prolongar-se por muito tempo. Desta vez, pois adquirira o necessário para me preparar no espaço para uma missão mais elevada. Se tivesse mais tempo, não imaginas a que perigos e seduções iria expor-me. Podereis acaso julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta, no que importaria atraso de alguns séculos? Por que, pois, lastimar o que me é vantajoso? Neste caso, uma dor inconsolável acusaria a descrença só legítima pela ideia do nada. Aqueles que assim descreem, esses é que são dignos de lástima, pois para eles não pode haver consolação possível. Os entes caros se lhes apresentam como irremediavelmente perdidos, porque a tumba lhes leva à última esperança. Pergunta: a sua morte foi dolorosa? Resposta: não, meu amigo. Apenas sofri antes da morte os efeitos da moléstia. Porém, esse sofrimento diminuía à proporção que o último instante se aproximava. Depois, um dia, adormeci sem pensar na morte. Tive então um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que não mais sofria e respirava a longos haustos. Prazerosamente, um ar embalsamado e puro. Transportava-me através do espaço uma força desconhecida. Brilhante luz resplandecia em torno.
mas sem cansar-me à vista. Vi meu avô, não mais esquálido, alquebrado, porém com aspecto juvenil e loução. Estendia-me os braços e me estreitava efusivamente ao coração. Multidão de outras pessoas, de risonhos semblantes, o acompanhavam e me acolhiam todos com benevolência e doçura. Parecia-me reconhecê-los e venturoso por tornar a vê-los. Trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu supunha ser um sonho era a realidade, porque desse sonho não devia despertar na terra. É que acordara no mundo espiritual. Pergunta: a sua moléstia não se originou de grande assiduidade no estudo? Resposta: oh, não, desenganai-vos. Contado estava o tempo que eu devia passar na terra, e coisa alguma poderia aí reter-me. Sabia-o meu espírito nos momentos de desprendimento e considerava-me feliz com a ideia da próxima libertação. Contudo, não deixou de aproveitar-me a mim o tempo em que aí estive, e hoje me felicito por o não haver perdido. Os estudos sérios que realizei me fortificaram a alma e lhe aumentaram os conhecimentos. E se, em virtude da minha curta existência, não pude dar-lhe aplicações, nem por isso deixarei de o fazer mais tarde e com maior utilidade. Adeus, meu caro amigo, parto para junto de meus pais, a fim de predispô-los a receber esta comunicação. Assinado Maurício. Capítulo 3. Espíritos em condições medianas. José Bré, falecido em 1840 e evocado em Bordeaux por sua neta em 1862. Um homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. Caro avô, o senhor pode dizer-me como você encontrais no mundo dos espíritos e dar-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Resposta: tudo o que quiser, querida filha. Eu expio a minha descrença, porém grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como você poderia imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Pergunta de número 2. Como o não empregou? Pois o senhor não viveu sempre honestamente? Resposta: sim, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que deseja instruir-se, procurarei demonstrar-lhe a diferença. Aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país, respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra. Visto o Código Penal e a opinião pública, não atinge o culpado hipócrita, em podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude. Julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro. Não basta, para ser honesto,
perante Deus, ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem, ao progresso dos semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, foi ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo, ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo. Ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadosamente as palavras mordazes, veneno escondido nas flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com aqueles que o agridem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso, que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí, mais ou menos, querida filha, o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo-ia eu sido? Não, confesso, sem corar, que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus me impeliu a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Compreendo muito, sofri, e assim é que hoje espero, mais consolado, a misericórdia desse Deus de bondade que perscruta o meu arrependimento. Transmite, minha cara filha, repita tudo o que aí fica, a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de obras boas, de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações, e a sua mão potente lhes apagará as faltas. Helena Michel. Moça de 25 anos, falecida subitamente no lar, sem sofrimentos, sem causa previamente conhecida, rica e um tanto frívola. A leviandade de caráter a predispunha mais para as futilidades da vida do que para as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caritativa. Evocada por pessoas conhecidas, 3 dias após o falecimento, assim se exprimiu: não sei onde estou, que turbação me cerca. Chamou-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Choram a minha ausência quando presente estou, sem poder fazer-me contudo reconhecida. Meu corpo não mais me pertence, e no entanto eu lhe sinto a frigidez. Quero deixá-lo, e mais a ele me atenho sempre. Sou como que 2 personalidades. Quando chegarei a compreender o que comigo se passa, é necessário que vá lá ainda
meu outro eu, que lhe sucederá na minha ausência. Adeus. Comentário de Kardec. É evidente aqui que o sentimento de dualidade não está destruído por completa a separação. Caráter volúvel, permitindo-lhe a posição e a fortuna, a satisfação de todos os caprichos, deveria igualmente favorecer as tendências de leviandade. Não admira, pois, tenha sido lento o seu desprendimento, a ponto de, 3 dias após a morte, sentir-se ainda ligada ao invólucro corporal. Mas como não possuísse vícios sérios e fosse de boa índole, essa situação nada tinha de penosa e não devia prolongar-se por muito tempo. Evocada novamente, depois de alguns dias, as suas ideias estavam já muito modificadas. Eis o que disse: obrigada por haver desorado por mim. Reconheço a bondade de Deus, que me subtraiu aos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. A minha pobre mãe seria dificílimo resignar-se, entretanto será confortada. E o que a seus olhos constitui sensível desgraça era fatal e indispensável para que as coisas do céu se lhe tornassem no que devem ser, tudo. Estarei ao seu lado até o fim da sua provação terrestre e ajudarei a suportá-la. Não sou infeliz, porém, muito tenho ainda que fazer para aproximar-me da situação dos bem-aventurados. Pedirei a Deus que me conceda voltar a essa terra para reparação do tempo que aí perdi nessa última existência. A fé vos ampare, meus amigos. Confiai na eficácia da prece, mormente quando partida do coração. Deus é bom. Pergunta: levou muito tempo reconhecer-se? Resposta: compreendi a morte no mesmo dia que por mim oraste. Pergunta: era doloroso o estado de perturbação? Resposta: não. Eu sofria, acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, porque todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignando-se à vontade de Deus, a minha resignação foi, por Ele, levada em conta. Grata vos sou pelas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Obrigada. Voltarei sempre com prazer. Adeus, assinado Helena. O Marquês de S. Paulo, falecido em 1860 e evocado a pedido de sua irmã, confreira da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. Evocação. Depois de evocado, o Espírito responde: eis-me aqui. Segunda pergunta. A sua irmã pediu-nos para evocá-lo, pois que, apesar de ser médium, não está ainda bastante desenvolvida. Resposta: responder-lhe-ei da melhor forma possível. Terceiro, em primeiro lugar, ela deseja saber se o senhor é feliz. Resposta: estou na erraticidade, estado transitório, que não proporciona nem felicidade, nem castigos absolutos. Quarto, permaneceu por muito tempo inconsciente do seu estado. Resposta: estive muito tempo perturbado e só voltei a mim para bendizer a piedade daqueles que, lembrando-se de mim, por mim oraram. Quinto, e pôde precisar o tempo dessa perturbação? Resposta: não. Sexta pergunta.
Quais os parentes que reconheceu primeiro? Resposta: minha mãe e meu pai, os quais me receberam ao despertar, iniciando-me a nova vida. Sétima pergunta: a que atribuir o fato de parecer nos últimos extremos da moléstia confabulam com as pessoas caras na terra? Resposta: ao conhecimento antecipado pela revelação do mundo que viria a habitar. Vidente, antes da morte, meus olhos só se turvaram no momento da separação do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Oitava pergunta: como explicar as recordações da infância que de preferência lhe ocorriam? Resposta: ao fato de o princípio se identificar mais com o fim que com o meio da vida. Pergunta: como explicar isso? Importa dizer que os moribundos lembram e veem como miragem consoladora a pureza infantil dos primeiros anos. É provavelmente por motivo providencial, semelhante que os velhos, à proporção que se aproximam do termo da vida, têm, por vezes, insignificantes episódios da infância. Pergunta: por que, referindo-se ao corpo, falava o Senhor sempre na terceira pessoa? Resposta: porque era evidente, como lhe disse, e sentia claramente as diferenças entre o físico e o moral. Essas diferenças, muito religadas entre si pelo fluido vital, tornam-se distintíssimas aos olhos dos moribundos clarividentes. Uma explicação de Kardec a respeito da resposta. Eis aí uma particularidade singular da morte desse senhor. Nos últimos momentos, dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber; tem frio, é preciso aquecê-lo; sofre nessa ou naquela região, e etc. Quando lhe diziam: mas é o senhor que tem sede? Respondia: não, é ele. Aqui ressaltam perfeitamente as duas existências. O eu pensante estava no espírito, não no corpo. O espírito, em parte desprendido, considerava o corpo outra individualidade, que, a bem dizer, não lhe pertencia. Era, portanto, o seu corpo que se fazia mister descedentar, e não a ele, espírito. O fenômeno nota-se também em alguns sonâmbulos. Interessantíssimo, né? É aquilo que o senhor fala. O próprio moribundo falava: não sou eu que tenho dor, né? É o corpo que tem, né? Mas interessante que ele conseguia ver o próprio corpo como uma outra pessoa. Né? Interessante isso. Porque ele restava fluido vital. Que ainda restava fluido vital. Na realidade, ele era clarividente. Como clarividente, ele tinha provavelmente a possibilidade de se distanciar do corpo e ver o que estava ocorrendo naquele momento com o corpo. E, como espírito, como clarividente, conseguindo se desligar mais do corpo, ele identificava o corpo como uma terceira pessoa. Como não reconhecia ele no corpo? Porque corpo é corpo e espírito é espírito, são duas coisas distintas. São duas coisas distintas. Eu acho que para o espírito é mais ou menos como você dizer assim: eu vou lavar a camisa, eu não vou me lavar. Você não vai se lavar, você vai lavar a camisa. A camisa é um acessório, não é o espírito. Por isso que ele falava na terceira pessoa. Muito interessante. Extraordinário. Eu não lembrava
de ter dado a atenção necessária a esta observação de Kardec. Interessantíssimo. Muito bom. E ele ressalta aqui no final que o fenômeno nota-se também em alguns sonâmbulos. Né? Um médium em estado sonambúlico pode ter passar pelo mesmo fenômeno que ele passou aqui no momento da morte, né? no período da morte. Porque se distancia tanto do corpo que passa a ver o próprio corpo como uma terceira pessoa. Pergunta de número 10. O que o Senhor disse da erraticidade do seu espírito e sua respectiva perturbação levar-nos-ia a duvidar da sua felicidade, ao contrário do que se poderia inferir das suas qualidades. Demais, há espíritos errantes, felizes e infelizes. Resposta: estou num estado transitório. Aqui, as virtudes humanas passam a ter o seu justo valor. Certamente este estado é 1000 vezes preferível ao da minha encarnação terrestre. Mas porque alimentei sempre aspirações ao verdadeiro bom e belo, minha alma não ficará satisfeita senão quando se colocar aos pés do Criador. Quer dizer, para o espírito não vale meia felicidade. Nosso espírito não está interessado em meia felicidade. É alcançar a felicidade suprema, né? Por isso que eu acho que ele responde dessa maneira para o médium, para a pergunta do médium. Uma outra comunicação, assinada por um espírito chamado Cardon, médico. Passaram uma parte da sua vida na marinha mercante como médico de navio baleeiro, adquirindo naquele ambiente ideias um tanto materialistas. Recolhido à cidade de J. Reticências, exerceu aí modesta profissão de médico de roça. Havia algum tempo adquirira a certeza de estar tomado por uma hipertrofia do coração. Sabendo que a moléstia era incurável, deixava abater-se pela perspectiva da morte, num estado de melancolia inconsolável. Predisse o dia certo do falecimento, com antecipação de cerca de 2 meses, e chegando o momento, reuniu a família para dizer-lhes o último adeus. Estando abeirados do seu leito, a esposa, a mãe, os 3 filhos e outros parentes, quando a primeira tentava erguê-lo, tornou-se de um roxo lívido, fechando os olhos, pelo que foi julgado morto. A esposa colocou-se então de permeio para ocultar aos filhos o espetáculo. Minutos depois, o doente reabriu os olhos, sua fisionomia, por assim dizer, iluminada, tomou radiante expressão de beatitude, e ele exclamou: ó meus filhos, belo e sublime, ó a morte, que benefício, que coisa suave. Morto senti minha alma elevar-se bem alta, porém Deus me permitiu voltar-se para poder dizer-lhes: não lamentem a minha morte, que é a libertação. Que eu não posso descrever-lhes a magnificência de tudo quanto vi, as impressões que experimentei, mas vocês não poderiam compreendê-las. Ó meus filhos, comportem-se sempre de modo a merecer esta inefável felicidade reservada aos homens de bem. Vivam de conformidade com os preceitos da caridade. Daquilo que tiverem, deem sempre uma parte aos necessitados. Minha querida mulher deixou
Minha querida mulher, deixo-a numa posição pouco lisonjeira. Temos dívidas a receber, mas eu a conjuro a não atormentar os nossos devedores, se estiverem em apuros. Espera que possam pagar, e aos que não o puderem fazer, perdoa-lhes. Deus a recompensará. Você, meu filho, trabalhe para manter a mãe. Seja honesto sempre e evite fazer alguma coisa que possa manchar a nossa família. Toma esta cruz, herança de minha mãe. Nunca a deixe, nunca. Não a deixe nunca. E oxalá lhe lembre ela sempre os meus derradeiros conselhos. Meus filhos, ajudem-se. Os meus apoiem-se reciprocamente, para que a boa harmonia reine entre vocês. Não sejam vaidosos nem orgulhosos. Perdoem os seus inimigos, se quiserem que Deus lhes perdoe. Depois, fazendo-os chegar a si, tomou-lhe as mãos, acrescentando: meus filhos, eu os abençoo. E seus olhos cerraram-se desta vez para sempre. Seu rosto, porém, conservou uma expressão tão imponente que até o momento de ser amortalhado, numerosa mole humana veio contemplá-lo, tomada de admiração. Tendo-nos um amigo da família fornecido esses pormenores assaz interessantes, lembramos-nos que a evocação podia tornar-se instrutiva a todos nós e útil ao próprio espírito. Evocação. A resposta da evocação do espírito, ele respondeu: estou perto de vós. Segunda pergunta. Relataram-nos as circunstâncias em que se deu a vossa passagem e ficamos cheios de admiração. Quereis ter a bondade de nos descrever ainda mais minuciosamente o que vistes no intervalo do que poderíamos denominar as vossas duas mortes? Resposta: o que vi e podereis compreendê-lo? Não sei, visto como não encontraria expressões apropriadas à compreensão do que pude ver durante os instantes em que me foi possível deixar o envoltório mortal. Terceira pergunta. E sabeis em que lugar estivestes? Se longe da Terra, em outro planeta ou no espaço? Resposta: o espírito não mede distâncias, nem lhes conhece o valor, como a vós acontece. Arrebatado por não sei que agente maravilhoso, eu vi os esplendores de um céu, desses que só em sonho podemos imaginar. Esse percurso, através do infinito, fazia-se com celeridade tamanha que eu não pude precisar os instantes nele empregados pelo meu espírito. Quarta pergunta. E fruis atualmente a felicidade que entrevistes? Resposta: não. Bem desejaria poder fruí-la, mas Deus não deveria recompensar-me assim. Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados que o coração meditava, e a morte parecia-me uma injustiça. Médico incrédulo, eu havia assimilado na arte de curar uma aversão profunda à segunda natureza, que é o nosso impulso inteligente, divino. Para mim, a imortalidade da alma não passava de ficção própria para seduzir as naturezas pouco instruídas, embora o nada me espantasse, maldizendo o misterioso agente que atua perenemente. A filosofia desviara-me,
sem que eu desse por isso da compreensão da grandeza do Eterno, que sabe distribuir a dor e a alegria para ensino da humanidade. Pergunta de número 5. Logo após o definitivo desprendimento, reconheceste o vosso estado? Resposta: não. Eu só me reconheci durante a transição que meu espírito experimentou para percorrer a etérea região. Isto, porém, não ocorreu imediatamente, sendo-me necessários alguns dias para o meu despertar. Deus concedera-me uma graça, a razão do que vou explicar-vos. A minha primitiva descrença não mais existia. Tornara-me crente antes da morte. Depois de haver cientificamente sondado com gravidade a matéria que me atormentava, de não haver encontrado ao fim das razões terrestres, senão a razão divina, que me inspirou e consolou, dando-me coragem mais forte do que a dor. Assim bendizia aquilo que amaldiçoara. Encarava a morte como uma libertação. A ideia de Deus é grande como o mundo. Oh, que supremo consolo na prece, que nos enternece e comove. Ela é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. Foi por ela que compreendi que criei firme soberanamente, e por isso Deus, levando em conta os meus atos, houve por bem recompensar-me antes do termo da minha encarnação. Pergunta de número 6. Poder-se-ia dizer que estiveste morto nessa primeira crise? Resposta: sim e não. Tendo o espírito abandonado o corpo, naturalmente a carne extinguia-se. Entretanto, retomando posse da morada terrena, a vida voltou ao corpo, que passou por uma transição, por um sono. Pergunta de número 7. E sentias então os laços que vos prendiam ao corpo? Resposta: sem dúvida. O espírito tem um grilhão fortíssimo que o prende e não entra na vida natural antes que dê o último estremecimento da carne. 8. Como, pois, a vossa morte aparente, e durante alguns minutos, pôde o vosso espírito desprender-se súbita e imperturbavelmente ao passo que o desprendimento efetivo se fez acompanhar da perturbação por alguns dias? Parece-nos que, no primeiro caso, os laços entre corpo e espírito subsistindo mais que no segundo, o desprendimento deveria ser mais lento, ao contrário justamente do que se deu. Resposta: tendes muitas vezes evocado um espírito encarnado recebendo respostas exatas. Eu estava nas condições desses espíritos, porque Deus me chamava e os seus servidores me diziam: vem. Obedeci, agradecendo-lhes o favor especial que houve por bem conceder-me, para que pudesse entrever, compreendendo-a, a sua infinita grandeza. Obrigado a vós, que antes da morte real me permitistes doutrinar os meus, para que façam boas e justas encarnações. Pergunta de número 9. De onde provinham as belas palavras que, após o despertar, dirigistes à vossa família? Resposta: eram o reflexo do que tinha visto e ouvido. Os bons espíritos inspiravam-me a linguagem e davam fulgor à minha fisionomia. Pergunta de número 10. Que impressão julgais ter a vossa revelação produzido nos assistentes,
notadamente nos vossos filhos? Resposta: surpreendente, profunda. Uma morte não é mentirosa. Os filhos, por mais ingratos que possam ser, se curvam sempre à encarnação que termina. Se pudéssemos penetrar o coração dos filhos, junto de um túmulo entreaberto, vê-lo-íamos apenas palpitar de sentimentos verdadeiros, sinceros, tocados pela mão secreta dos espíritos, que dizem em todos os pensamentos: tremei se duvidais, a morte é a reparação, a justiça de Deus, e vos asseguro, em que pese aos incrédulos, que a minha família e os meus amigos creram nas palavras por mim pronunciadas antes da morte. Eu era, ao demais, intérprete de um outro mundo. 11ª pergunta. Dizendo não gozardes da felicidade entrevista, podemos daí concluir que sejais infeliz? Resposta: não. Uma vez que me tornei crente antes da morte, e isto de coração e consciência, a dor acabrunha neste mundo, mas fortalece sob o ponto de vista do futuro espiritual. Notai que Deus teve em conta as minhas preces e a crença nele depositada em absoluto. Estou firme no caminho da perfeição e chegarei ao fim que me foi permitido lobrigar. Orai, meus amigos, por este mundo invisível que preside aos vossos destinos. Esta pergunta fraternal é de caridade. É a alavanca que põe em comunhão os espíritos de todos os mundos. 12ª. Acaso quereis dirigir algumas palavras à vossa mulher e filhos? Resposta: peço a todos os meus que acreditem no Deus poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é a mais pura prática da encarnação humana. Peço-lhes que se lembrem do pouco também se pode dar, pois o óbolo do pobre é o mais meritório aos olhos de Deus, desse Deus que sabe que muito dá um pobre, mesmo que de pouco. O rico precisa dar muito, repetidamente, para merecer outro tanto. O futuro é a caridade, a benevolência em todos os atos. É considerar que todos os espíritos são irmãos, nunca preocupar-se com as 1000 pueris vaidades da terra. Tereis rudes provações, querida, amada família, aceitai-as, porém, corajosamente, lembrando-vos de que Deus as vê. Repeti a miúde esta prece. Deus de amor e bondade, que tudo e sempre faculta, dá-nos força superior a todas as vicissitudes. Torna-nos bons, humildes e caridosos, pequenos pela fortuna e grandes de coração. Permiti, seja espírita o nosso espírito na terra, a fim de melhor te compreendermos e te amarmos. Seja teu nome emblema de liberdade, ó meu Deus, o consolador de todos os oprimidos e todos os que necessitam amar, perdoar e crer. Assinado Cardon. É interessante que queria fazer uma ressalva aqui. Esses espíritos, nesse capítulo que nós estamos, são os meios felizes, estão na metade do caminho. Não são nem felizes nem infelizes. E me parece, como diz o poeta, que aqueles que mais sofrem conseguem fazer as melhores poesias. É o caso desse aqui, né?
Vamos lá, esta última para nós encerrarmos. Eric Stanislas, comunicação espontânea, dada na Sociedade de Paris, em agosto de 1863. Que ventura nos proporcionam as emoções vivamente sentidas por valorosos corações. Ó suaves pensamentos, que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, que respira material e espiritualmente. Não deixe nunca o bálsamo consolador de derramar-se profusamente sobre vós e sobre nós. De que expressões nos servimos que traduzam a felicidade dos irmãos desencarnados ao perscrutarem o amor que une a todos? Ah, irmãos, quanto bem por toda parte, quantos elementos suaves, elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamados a implantar ao longo da estrada a percorrer, mas também quanto vos será outorgado antes mesmo de terdes adquirido os direitos. Assisti a tudo que se passou, quanto se passou esta noite. Ouvi, compreendi e vou procurar por minha vez cumprir o meu dever e instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Ouvi, eu estava longe de ser feliz, abismado na imensidade, no infinito. Os meus padecimentos eram tanto mais intensos quanto difícil me era os compreendê-los. Bendito seja Deus que me permitiu vir a um santuário que não pôde ser franqueado impunemente pelos maus. Amigos, quanto vos agradeço, quanto de forças entre vós recobrei. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente. Estudai, uma vez que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Os espíritos que têm muito ainda a aprender, os que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos dos seus deveres, podem encontrar-se, em virtude de circunstâncias fortuitas ou não, aí entre vós. E então, fortemente tocados, quantas vezes lhes é dado, reconhecendo-se, entreverem o fim, o objetivo cobiçado ao mesmo tempo que procurarem, fortes pelo exemplo, que lhes dais os meios de fugir ao penoso estado que os avassava. Com grande satisfação, me constituo intérprete das almas sofredoras, porquanto é ao homem de coração que me dirijo, na certeza de não ser repelido. Ainda uma vez, aceitai, pois, homens generosos, a expressão do meu reconhecimento em particular, e em geral de todos a que tem tanto bem, e em geral de todos a que tanto bem tendes feito, talvez sem o saberdes. Assinado Eric Stanislas, o guia do médico. Meus filhos, este é um espírito que sofreu muito tempo, tresmalhado do bom caminho. Agora compreendeu os seus erros, arrependeu-se e voltou os olhos para Deus, que negava. A sua posição não é a de um feliz, porém ele respira a felicidade e não mais sofre. Deus permitiu-lhe essa audição para que desça depois a uma esfera inferior, a fim de instruir e estimular o progresso de espíritos que, como ele, transgrediram a lei. É a reparação que lhe compete. Afinal, ele conquistará a felicidade porque tem força de vontade. Vamos anotar aqui, senhora Ana Belleville, para a próxima.
Hoje é dia 4/9/2014. Muito bem. Algum comentário? Não? Então vamos fazer a nossa prece para podermos encerrar os nossos estudos dessa noite. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Juntos com Jesus, nos dirigirmos ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, justiça e misericórdia, para agradecê-lo pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para aprendermos as questões propostas nessa noite. Queremos ainda, Senhor, sinceramente solicitar-lhe bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, dignificar a vida e sobretudo, orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que fizeram parte dos nossos estudos